Graça e a paz de Cristo, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Bruno Capunda e hoje a gente está fazendo esse vídeo que é o último dessa série de estudos bíblicos e nós vamos falar um pouco sobre o Apocalipse, ou o final de todos os tempos e o início da nova era da vinda de Cristo sobre nós, escatologia, estudo do fim dos tempos, que não se resume apenas ao livro do Apocalipse, passa por tantas outras passagens, Mateus 24, com o sermão escatológico de Jesus, Daniel, 1 aos Tessalonicenses, e hoje a gente vai tentar fazer de uma maneira resumida, para que você possa entender melhor como vai ser o Apocalipse, o que o livro do Apocalipse de fato quer dizer, e entrar em algumas ideias que são conflitantes de alguns intérpretes da Bíblia, tá bem? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com os amados irmãos e lembre-se sempre de praticar um evangelho que é o evangelho da verdade, um evangelho que é puro e que é simples. Eu coloquei há algum tempo no Instagram uma pesquisa e os irmãos estavam bem divididos a respeito, por exemplo, de um dos temas principais do Apocalipse. Eu vou deixar para responder essa no final, tá bem? Que é sobre a tribulação. A igreja vai passar pela tribulação ou a igreja já vai ter sido arrebatada? Essa é uma das grandes dúvidas ou um dos grandes debates que o livro do Apocalipse traz, mas esse livro, que é bastante rico, precisa ser melhor detalhado, melhor destrinchado de uma maneira mais simples para que você possa entender ele bem melhor. Antes de mais nada, é importante dizer que o escritor do livro das revelações, do Apocalipse, que é isso que Apocalipse quer dizer, revelação, foi o apóstolo João, aquele a quem Jesus amava tanto, e que, isolado na ilha de Patmos, obteve uma revelação dada pelo próprio Deus sobre como seriam os últimos dias. E João, inclusive, ele afirma que ele compara o seu isolamento com o momento triunfal da igreja, em que ele romperia aquele oceano e, enfim, seria recebido na glória nos braços do nosso Pai. Uma outra coisa importante de se falar sobre o Apocalipse é que a gente não deve ter medo dele. Tem gente que ouve falar em Apocalipse e morre de medo. Não pode ver um pregador falar sobre Apocalipse que já fica temeroso. O Apocalipse não nos bota medo, porque esse momento também foi planejado e está no controle de Deus. Desde a criação, a queda, a redenção do homem através de Jesus Cristo e o triunfo final de Jesus sobre o diabo e sobre o pecado, que vai ser exatamente nesse momento do Apocalipse, é sobre isso que essa história está contando. É um triunfo final. O saldo é extremamente positivo para o nosso Deus e para a sua igreja. Portanto, não há o que temer quando falamos em Apocalipse. Claro que a gente ouve falar que vai ter fome, guerras, terremotos. Aliás, tudo isso sempre aconteceu na história da humanidade e não necessariamente foi o Apocalipse. É fruto da queda do homem, certo? Então não tenha medo do Apocalipse, porque acima de tudo, Deus está com o controle em todo momento. É importante frisar também quem é que está recebendo essa carta que foi, ou essa revelação que foi escrita por João. Quem tá recebendo, o destinatário final dessa carta, desse escrito, são as 7 igrejas da Ásia. Inclusive tem um vídeo nosso falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode assistir para ver os conselhos que Deus dá para essas igrejas, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos e quais são as suas bonificações, as suas premiações no momento em que essas igrejas vencerem por ter dado ouvidos ao Senhor. As 7 igrejas da Ásia, só relembrando, são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João está sendo bem específico para as igrejas, mas obviamente, se você assistir o vídeo a respeito das 7 igrejas da Ásia,
elas simbolizam alegorias de igrejas que existem, inclusive, nos dias de hoje. São a prova da multiforme graça de Deus, que pode fazer com que homens se organizem das mais diversas formas diferentes, certo? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos assembleanos, batistas, presbiterianos, mas todos eles são bênçãos, são filhos de Deus e estão debaixo da cobertura espiritual desse Deus de amor e que derrama a sua graça de uma maneira inesgotável e de várias formas diferentes. Então essas igrejas são esses tipos de alegoria. E uma outra coisa importante que precisa ser dita no Apocalipse é justamente sobre a alegoria. É que ele é um livro que foi escrito basicamente nesse tipo de linguagem. Não é um livro para a gente entender totalmente de maneira literal, não é. Existem na Bíblia, eu já fiz um vídeo a respeito sobre isso, como interpretar a Bíblia. Vocês viram que existem passagens que são literais, tem passagens que são alegóricas, tem passagens que são poemas, e cada uma deve ser interpretada de acordo com a linguagem que foi utilizada. Então o apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, ele está tendo uma revelação de Deus a respeito do fim dos tempos, e muita coisa do que ele escreve, ele não tinha sequer, por exemplo, figura semelhante a que pudesse comparar, certo? Então muita coisa ele usa do seu dia a dia. Por exemplo, não vai existir de fato um dragão com 7 cabeças e 7 chifres, e em cada chifre 7 diademas. Isso é apenas uma alegoria, né? A gente também não vai estar aqui para falar sobre o que significa detalhadamente cada coisa no Apocalipse. O ideal, ou na realidade do vídeo, tem o intuito de destrinchar de uma maneira mais clara o que é o Apocalipse, tá bem? Então, para entendê-lo, eu preciso compreender que ele tem uma linguagem alegórica, metafórica, e não necessariamente literal. O que é literal no Apocalipse é que Jesus vencerá. O seu triunfo será definitivo. A sua igreja, de fato, será arrebatada. Se vai ser antes ou depois da tribulação é um outro debate. Mas tudo isso, de fato, vai acontecer, e o cumprimento da promessa e das palavras do Senhor serão reais. Do que é, então, de fato, que o livro do Apocalipse está falando? Olha, o livro do Apocalipse ele pode ser dividido, ele deve ser dividido, na realidade, em 7 sessões paralelas. São coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando você for ler Apocalipse, esqueça essa ideia de que está acontecendo isso no capítulo 1 e vai ter uma ordem cronológica até chegar ao capítulo 22. Aquilo não está acontecendo numa sequência, nada disso. São 7 coisas que estão acontecendo paralelamente ao mesmo tempo e que se dividem da seguinte forma. A primeira sessão ela é dividida entre o capítulo 1 até o capítulo 3 e fala sobre os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas, certo? Aquela que a gente já citou. A segunda sessão é dividida entre os capítulos 4 e 7. São os 7 selos, certo? Que na realidade são as situações difíceis e também que tudo está no controle de Deus. A terceira sessão é a sessão que vai do capítulo 8 até o 11. São as 7 trombetas de Deus, que são exatamente a tribulação de fato. A quarta sessão é do capítulo 12 até o capítulo 14, e ela vai nos apresentar o chamado quarteto do mal. O dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia, que simboliza a igreja que foi prostituída, a igreja que foi corrompida. Na quinta sessão, que são os capítulos 15 e 16, vai aparecer as 7 taças da ira de Deus, a punição àqueles que, de fato, não obedeceram ao nosso Deus. A sexta sessão, capítulo 17 até o capítulo 19, vai aparecer mais uma vez aquele quarteto do mal que a gente falou, só que eles sendo destruídos por Jesus, em ordem inversa a que eles apareceram. Eles apareceram como o dragão, o anticristo, o falso profeta e a igreja corrompida. E aí Jesus vai destruí-los um por um de maneira
contrária. Primeiro ele vai destruir a igreja corrompida, depois o falso profeta, depois o anticristo e por fim o dragão. E vem a sétima sessão, que é do capítulo 20 ao 22, que é o reinado das almas, o reinado de Jesus Cristo através da sua volta e o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. São 7 coisas acontecendo ao mesmo tempo e todas elas têm um mesmo objetivo: mostrar o triunfo de Deus. O triunfo de Deus sobre as igrejas, o triunfo de Deus através do controle que ele tem com os 7 selos, o triunfo que ele tem através de derrubar o quarteto lá do mal, o triunfo de Deus através da sua vinda e o arrebatamento da igreja. Então, o Apocalipse, basicamente, o resumo é esse. E agora a gente vai para uma outra parte, que é o que pega mesmo os grandes debates teológicos que são dados no Apocalipse, e a gente vai citar mais de uma maneira mais de fora, assim, não vamos comprar muito a briga, apesar de tentar fazer os esclarecimentos. Como eu disse, nós não vamos detalhar todas as coisas do Apocalipse, porque num vídeo é impossível, tá bem? Mas a gente vai falar sobre os pontos principais e que geram maior dúvida. Por exemplo, o julgamento, quando ele vai acontecer? Será que ele já aconteceu? O milênio, que é o reinado terreno de Cristo. Esse reinado é literal, esse reinado é figurativo, esses 1000 anos são literais ou não? O arrebatamento, que vai ser o arrebatamento? A igreja vai ser arrebatada antes ou depois da tribulação? A vinda de Cristo. Cristo vai vir uma vez, 2 vezes? Como é que vai ser isso? A gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Sobre o julgamento, existem 3 correntes teológicas bem distintas, certo? Uma, que é o preterismo, que diz que as profecias já se cumpriram. Inclusive o anticristo teria sido Nero lá na antiguidade, depois inclusive da destruição do templo em Jerusalém. Quem acredita nisso é chamado de preterista. O historicismo, que diz que o julgamento ele vem acontecendo ao longo dos tempos, certo? Na medida em que cada pessoa ela vai morrendo, e o futurismo, que diz que ele ainda acontecerá. Eu pessoalmente fico entre o historicismo e o futurismo. O historicismo porque a palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois que nós morremos já é definitivo para onde nós vamos, mas obviamente ainda vai acontecer o chamado julgamento das nações, em que Jesus, juntamente com a sua igreja, irá julgar aqueles que forem condenados definitivamente para a segunda morte. Um segundo debate importante sobre o Apocalipse é a respeito do milênio. E aí a gente vai ter várias correntes, eu vou citar as 3 principais. O amilenismo ele vai dizer que Cristo não vai reinar necessariamente 1000 anos literais na Terra. Certo? Ele vai dizer que não, Jesus ele não vai ter um reinado específico de 1000 anos, não. Esse reinado de 1000 anos ele pode ser um reinado figurativo. Afinal de contas, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O pós-milenismo, esse eu tenho um pouco mais de dificuldade, que diz que o reino de Cristo só será estabelecido quando todas as pessoas ouvirem o evangelho. Só que aí a gente tem algumas problemáticas, pois mesmo que as pessoas não ouçam o evangelho através de um pregador, de alguém falando na palavra de Deus, quando eu falo um pregador, não necessariamente é um pastor, nada disso, o evangelho ele vai sendo pregado, inclusive, pela própria natureza. Jesus disse, se eles se calarem, os discípulos, as pedras clamarão. A palavra de Deus afirma também que a natureza, ela proclama as glórias da criação de Deus. Imagine pessoas em tribos isoladas que nunca tiveram acesso a uma Bíblia sequer, mas elas tiveram a oportunidade de conhecer Cristo. Então, a gente tem uma certa garantia de que todas as pessoas que passaram na Terra, de fato, ouviram o Evangelho, e novas pessoas
tem vindo. E o dispensacionalismo, ou pré-milenismo, diz que a vinda de Cristo ela será visível e será real. Cristo raiará das nuvens e triunfará no final de todas as coisas. Eu fico também aí entre o dispensacionalismo e o amilenismo. Eu de fato não acredito que vai ser um reinado literal de Cristo de 1000 anos. Ele pode ser figurado, mas eu acredito que essa vinda de Cristo será real e todas as pessoas o verão raiar das nuvens. E o último grande debate é sobre o arrebatamento e a volta de Jesus Cristo, que na realidade são duas coisas que são uma só. O arrebatamento e a vinda de Jesus Cristo acontecerão num só momento. A grande discussão é: a igreja vai ser arrebatada e a vinda de Cristo vai ser depois ou antes da tribulação? Olha o que está escrito lá em Apocalipse do capítulo 13 e também em Mateus, no sermão escatológico de Jesus, o sermão de Jesus a respeito dos últimos dias. É categórico em dizer que os santos serão molestados, sofrerão durante o período do reinado do anticristo, que é um personagem fundamental aí nesse processo do Apocalipse. Então, teoricamente, a igreja passará sim pela tribulação e somente após o período da tribulação, Cristo raiará das nuvens e arrebatará a sua igreja. A vinda e o arrebatamento serão de maneiras paralelas. Existem grandes teólogos sérios, importantes, que vão dizer o contrário, que não, a tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, não vai passar por esse momento. São teólogos sérios, mas isso, na realidade, são interpretações diferentes. Isso não quer dizer que está certo ou que está errado, tá bem? Qual é o fato? Cristo raiará das nuvens e a igreja será arrebatada. Se vai ser antes ou se vai ser depois, é menos importante para cada um de nós. O mais importante é a gente entender que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas e toda língua que o confessar será salvo por esse Deus. Então, no fim das contas, é importante estudar, é importante entender sobre criação, sobre redenção, sobre o final de todos os tempos, mas o mais importante é compreender que na criação Jesus estava, na redenção ele nos salvou e no final dos tempos ele nos arrebatará e levará para si, independente do tempo em que acontecer. Eu agradeço a todos que ficaram até esse momento, que Deus ele possa abençoar a tua vida. Lembra de compartilhar esse vídeo com os irmãos. E eu queria lembrar que esse vídeo ele não tem a proposta de ser definitivo. Se você discorda ou se você concorda, comente, traga novas perspectivas que nós podemos trazer também uma réplica e nós debatemos aqui nos comentários e será de muito bom grado, tá bem? Que Deus ele possa abençoar a tua vida. Lembre, Jesus voltará, ele prometeu isso. E toda a palavra prometida por nosso Jesus, ele é fiel para cumprir. Que Deus ele possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Lembre-se de praticar sempre o evangelho da verdade. Um evangelho que é puro e que é simples. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.